A caixa não era pesada. Era isso o que mais machucava, não o peso do papelão nos braços, não o frio do corredor do terceiro andar que entrava pela janela do fundo deixada entreaberta, não os olhos das enfermeiras que desviavam rápido demais para serem discretos. Era a leveza. 4 anos de um casamento deveriam pesar mais do que uma xícara com inicial, um cachecol bege, 3 batons que nunca souberam bem o que estavam fazendo num armário de médico, e uma foto com moldura de plástico transparente que mostrava 2 rostos numa praia de Florianópolis, 2 verões atrás, quando Valentina Drummond ainda conseguia sorrir daquele jeito específico que a foto havia capturado e que ela não sabia mais como reproduzir. Rodrigo Cavalcante já havia se afastado 2 passos quando ela ergueu os olhos da caixa. Ele estava de jaleco branco, o estetoscópio pendurado com a naturalidade de quem nasceu assim, e havia no jeito como ele ficou de costas para ela uma precisão cirúrgica que só se aprende com prática a arte de se afastar de alguém sem que pareça uma fuga. Valentina conhecia esse gesto. Havia aprendido a reconhecer-lo aos 6 meses de casamento, quando ele havia começado a usá-lo em situações pequenas, conversas que ficavam pela metade, jantares em que ele aparecia 40 minutos depois do que havia dito. A escala havia aumentado com o tempo, da maneira que as coisas aumentam quando ninguém as interrompe. Vai para casa, Valentina, ele havia dito. Em voz baixa, é verdade, porque Rodrigo Cavalcante era um homem que entendia a diferença entre o que se diz alto e o que se diz baixo em corredores de hospital. Mas voz baixa num corredor de hospital ecoa de maneiras que as pessoas que nunca foram humilhadas em corredores de hospital não entendem. Ela vaza pelo vão embaixo das portas, ela viaja pelo forro do teto até as salas onde estão sentadas as pessoas que pareciam não estar prestando atenção. 3 enfermeiras passaram com um carrinho de medicamentos, e a do meio, a que Valentina havia visto algumas vezes na cantina do 2º andar e com quem havia trocado sorridos de reconhecimento mútuo, olhou para ela com a expressão específica de quem está com pena, mas não tem nenhum repertório disponível para essa pena. Uma residente que Valentina reconhecia de vista, cabelo preso, olheiras de plantão longo, desviou o olhar rápido demais para ser casual. Do outro lado do vidro da sala de espera, um homem mais velho folheava uma revista sem ler, mas ela percebeu que ele havia parado de virar páginas no momento em que Rodrigo havia falado e que continuava parado. Valentina fechou os dedos em volta da caixa. Do bolso interno da sua jaqueta de couro, marrom, a jaqueta que ela havia comprado numa viagem a Buenos Aires no ano anterior, numa daquelas tardes em que o trabalho havia terminado mais cedo do que o esperado e a cidade havia se aberto à sua frente com a generosidade que as cidades às vezes têm. Ela sentiu o peso do celular vibrar pela 3ª vez naquela tarde. Ela sabia quem era sem precisar olhar. O número tinha um prefixo de São Paulo que ela conhecia desde criança. A central administrativa do Grupo Drummond e as pessoas que ligavam por aquele número não costumavam ligar 3 vezes a menos que o assunto fosse urgente o suficiente para não esperar. Hoje era o dia. Ela havia esquecido, ou talvez não tivesse esquecido, talvez tivesse empurrado o conhecimento para um canto da cabeça, onde as coisas que doem ficam quando você não está pronto para olhar para elas, que é um canto diferente do esquecimento, mas que produz o mesmo efeito no dia a dia. Hoje era o dia em que a equipe de due diligence do Grupo Drummond iniciaria formalmente o processo de avaliação para a aquisição do Hospital Meridiano. Hoje era o dia em que ela precisaria estar lá dentro, não como a esposa do Dr. Rodrigo Cavalcante, mas como a pessoa que seu pai havia passado 23 anos preparando para assumir o que a família havia construído com as mãos e com a teimosia específica de quem não aceita que certas coisas são impossíveis. Rodrigo havia empurrado a caixa para dentro dos seus braços 15 minutos antes da reunião. Ela ficou se perguntando, por um momento que foi mais longo do que devia ser, se ele sabia. Provavelmente não. Ele nunca havia se interessado o suficiente pelo que ela fazia com os dias para saber o nome da empresa que estava prestes a comprar o hospital onde ele trabalhava. Havia uma ironia pesada nessa ignorância, a ironia de um homem que estuda o corpo humano com precisão milimétrica, mas que nunca havia se dado ao trabalho de estudar a pessoa que dormia no mesmo quarto que ele havia 4 anos. Valentina olhou para a caixa. Olhou para a foto de Florianópolis, onde ela sorria do jeito que não sabia mais reproduzir. Depois olhou para o painel eletrônico no fim do corredor. 3º andar, sala 3B, reunião administrativa reservado. Ela deu meia volta, não na direção do elevador que levava ao térreo e à saída principal, na direção da sala 3B,
O segurança na porta era novo, ela não o reconhecia, o que era bom porque significava que ele também não a reconheceria. Valentina pousou a caixa de papelão no chão ao lado de um vaso de planta artificial que ninguém havia regado em anos mesmo sendo artificial. Abriu a bolsa com movimentos calmos e precisos e retirou o crachá que nunca havia chegado a usar dentro daquele hospital, porque nunca havia precisado. V. Drummond, representante. Fundo Meridianos. O nome do fundo era uma piada particular que ela havia inventado sozinha 2 anos antes, quando a operação ainda estava no estágio de viabilidade e o nome era apenas uma etiqueta num arquivo de planejamento. Meridianos, o nome do hospital que ela sabia, desde o início da negociação, que pertenceria ao grupo da família daqui a 90 dias. Havia nessa escolha algo que ela havia precisado manter para si, porque não havia ninguém com quem partilhá-la, e as piadas que ficam só dentro da cabeça de uma pessoa perdem a graça com o tempo, mas ganham outra qualidade, a qualidade das coisas que pertencem só a você. O segurança verificou o crachá, verificou a lista impressa que tinha na mão, fez o gesto de quem encontrou o que estava procurando e abriu a porta. Valentina entrou. A sala 3B tinha uma mesa comprida de madeira escura que refletia os rostos das pessoas sentadas ao redor dela, como uma superfície de água parada antes da chuva. Havia 7 homens e 2 mulheres que ela não conhecia, membros do conselho administrativo do hospital. Pelos crachás que pendiam nas lapelas de alguns e do outro lado da mesa, a equipe de 3 pessoas que havia viajado de São Paulo especificamente para essa reunião. Ricardo Fonseca, o diretor jurídico do grupo Drummond, levantou os olhos quando ela entrou e fez o menor dos movimentos com a cabeça, um aceno que ninguém mais na sala teria conseguido interpretar como reconhecimento, que era exatamente o que era. Ela encontrou a cadeira que estava reservada para ela no centro da fileira do fundo, estrategicamente posicionada para que, quando ela se levantasse para falar, estivesse de frente para a mesa inteira, e sentou-se antes que qualquer um dos presentes tivesse tempo de perguntar quem ela era. O presidente do conselho era um homem de 60 e poucos anos com cabelo completamente branco e o tipo de óculos com armação fina de tartaruga que sinaliza dinheiro antigo e a confiança de quem nunca precisou provar nada a ninguém. Ele abriu a reunião com a formalidade cansada de alguém que preferia estar em qualquer outro lugar, agradeceu a presença dos representantes do Fundo Meridianos, mencionou que o hospital estava aberto a conversas francas e produtivas, e então, cumprindo o protocolo que havia sido combinado por e-mail na semana anterior, pediu que os visitantes se apresentassem. Ricardo Fonseca se apresentou primeiro, com a voz de alguém que havia se apresentado em salas como aquela tantas vezes que o processo havia se tornado automático. Depois a advogada que o acompanhava, Luísa Carneiro, que havia voltado de Nova York 2 anos antes e que Valentina havia escolhido para esse projeto específico porque Luísa entendia a diferença entre entrar numa sala para negociar e entrar numa sala para ganhar. Depois a analista financeira, jovem, com óculos redondos e a postura de alguém que sabe que vai falar pouco nessa reunião e muito nas próximas. Então chegou a vez de Valentina. Ela não havia planejado o que diria naquele momento, não a frase exata, não o tom. Havia ensaiado outras versões dessa apresentação por 4 anos, em contextos diferentes, em cidades diferentes, em salas onde o peso do seu nome completo não carregava a mesma ironia. Mas aquela era a primeira vez que ela diria aquilo dentro de um hospital onde o marido trabalhava, em uma sala onde, do outro lado de uma parede que ela não conseguia ver mas que sabia existir, ele provavelmente estava ditando laudos, ou consultando um paciente, ou tomando café com a mulher, para quem ele havia começado a sorrir de um jeito diferente nos últimos meses, um sorriso que Valentina havia identificado, com a precisão de quem aprende a ler rostos quando o alternativo é ser surpreendida, como o sorriso de alguém que está guardando alguma coisa. Valentina Drummond, ela disse. E havia algo estranho e necessário em ouvir o próprio nome completo saindo da própria boca naquele espaço específico, diretora de desenvolvimento estratégico do Grupo Drummond e representante designada do Fundo Meridianos para esta operação. O presidente do conselho escreveu algo no bloco de notas à sua frente. Ninguém naquela sala sabia que ela era casada com um dos médicos do hospital. Isso era intencional, havia sido intencional desde o início do planejamento, há 15 meses, quando ela havia pedido ao Ricardo que mantivesse o seu nome fora de qualquer comunicação prévia, e Ricardo, que a conhecia há tempo suficiente para não fazer perguntas quando o tom dela não convidava a isso, havia cumprido sem questionar.
A ausência do seu nome nas comunicações iniciais tinha uma razão profissional legítima. Ela era a representante designada, não a porta-voz pública, mas tinha também uma razão pessoal que ela nunca havia articulado em voz alta, nem mesmo para si mesma com toda a clareza. Havia algo que ela precisava saber primeiro, antes que os mundos se tocassem. Ela abriu o notebook, conectou ao projetor com o cabo que havia trazido na bolsa porque nunca confiava nos cabos dos outros, e começou. A reunião durou 2 horas e 40 minutos. Valentina havia aprendido, ao longo dos anos de trabalho que havia feito antes desta operação e de todas as operações que a haviam precedido, que reuniões de avaliação inicial têm uma gramática própria ao momento em que o lado vendedor testa até onde pode ir com as projeções otimistas, ao momento em que a equipe compradora sinaliza onde estão os limites reais do interesse e ao momento em que todos na sala entendem, sem que isso precise ser dito, se há de fato uma conversa a ter ou se estão apenas executando um protocolo para que ninguém precise ser o primeiro a dizer que não vai em frente. Este não foi o terceiro tipo de reunião. Havia interesse genuíno do lado do conselho. Ela o identificou na qualidade das perguntas que fizeram, que eram perguntas de quem quer entender, não de quem quer encontrar razões para não entender. Um dos membros do conselho, uma mulher de cabelo curto que Valentina identificou desde o início como a voz mais pragmática do grupo, havia feito 3 perguntas sobre o modelo de gestão clínica, que eram tão precisas que revelavam que ela havia lido o relatório preliminar que o fundo havia enviado com uma atenção que a maioria das pessoas não dedica a documentos que chegam antes das reuniões. Valentina havia respondido tudo com os dados que tinha, sem especulação, sem embelezamento. Esse era um hábito que o pai havia cultivado nela desde cedo. Nunca prometa o que os números não sustentam, porque o que os números não sustentam eventualmente cai, e o que cai cria desconfiança que leva anos a reconstruir. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se levantar com o barulho específico de cadeiras raspando no piso que encerra reuniões, Valentina fechou o notebook, agradeceu os presentes, apertou as mãos certas na ordem certa e saiu da sala 3B. A caixa ainda estava no corredor, ao lado do vaso de planta artificial. Ela a pegou. No elevador descendo para o subsolo, ela ficou de frente para a porta fechada e não olhou para o próprio reflexo no metal escovado da superfície. Havia um truque que ela havia aprendido na adolescência, nos anos difíceis depois que o pai ficou doente pela primeira vez, e ela havia precisado aprender depressa a ser a pessoa que aparecia completa mesmo quando estava despedaçada por dentro. Você não olha para o seu próprio rosto quando está tentando não sentir alguma coisa, porque o rosto entrega antes de você estar pronto para ser entregue. O celular vibrou. Dessa vez ela olhou. Não era a central administrativa, era uma mensagem de Rodrigo. Está tudo bem? 3 palavras. Enviadas, segundo o timestamp, 17 minutos depois de ele ter empurrado a caixa para dentro dos seus braços no corredor do 3º andar. 17 minutos haviam sido necessários para que alguma versão do arrependimento, ou da obrigação, ou de alguma coisa mais complicada do que qualquer um dos dois, o alcançasse e o fizesse pegar o celular. Valentina ficou olhando para as 3 palavras por tempo suficiente para o elevador passar do subsolo 1 para o subsolo 2, sem que ela apertasse nenhum botão. Depois fechou a tela e colocou o celular no bolso. A chuva começou quando ela saiu do estacionamento, uma daquelas chuvas miúdas de julho que Porto Alegre produz como se não precisasse de esforço para isso, que não são fortes o suficiente para justificar parar, mas que molham com uma persistência calma que é quase pior. Ela dirigiu os 20 minutos até o apartamento com as mãos no volante e a caixa de papelão no banco do passageiro, ocupando o lugar que raramente tinha alguém. Havia uma época, nos primeiros meses do casamento, em que Rodrigo às vezes ia buscar, lá quando ela tinha reuniões longas. Não sempre ele trabalhava em turnos que tornavam isso logisticamente complicado, mas às vezes, e havia nesses às vezes uma qualidade que ela havia confundido, por um período que agora parecia ingênuo, com uma promessa. As promessas que não são ditas em palavras são as mais difíceis de contestar quando param de ser cumpridas, porque nunca houve nada concreto a que apontar e dizer, você disse isso, e agora não está fazendo mais. O apartamento era no 10º andar de um edifício no bairro Moinhos de Vento, e era o apartamento que ela havia comprado antes do casamento, com dinheiro que havia poupado dos primeiros anos de trabalho para o grupo da família, porque havia algo que importava profundamente para ela,
em ter um lugar que era só dela, antes de ter um lugar que era dos dois. Rodrigo havia se mudado para lá 2 meses depois do casamento, com as caixas e a bagunça organizada de quem não tem muitos apegos a objetos, e nos primeiros anos ela havia pensado nessa transição como uma coisa boa. O lugar que era dela havia virado o lugar que era dos dois, que era exatamente o que deveria acontecer. Ela não estava mais certa do que havia acontecido. Ela pousou a caixa na bancada da cozinha e ficou olhando para ela por um momento que foi mais longo do que pretendia. A aliança estava no fundo da caixa. Ela não havia percebido quando Rodrigo a colocou ali. Havia empurrado as coisas para dentro do papelão com a pressa e a ausência de cerimônia de quem está fazendo alguma coisa que decidiu fazer rápido porque sabe que se demorar vai mudar de ideia, e ela havia ficado segurando a caixa no corredor com toda a dignidade que conseguiu reunir e havia caminhado até a sala 3B e havia apresentado o Fundo Meridianos a um conselho de administração que não sabia que ela era casada, um dos seus médicos, e em nenhum momento havia aberto a caixa. Agora ela pegou a aliança com 2 dedos, segurou na luz da cozinha. Era simples ouro sem pedra, sem inscrição, da forma que ela havia escolhido porque tinha 32 anos quando se casou e sabia o que queria e o que não queria, e o que não queria era uma aliança que precisasse de adornos para significar alguma coisa. Ela havia achado que a simplicidade era a elegância. Agora ficava se perguntando se havia sido ingenuidade. O telefone fixo tocou. Ela atendeu por reflexo. Era a tia Marta, do Rio de Janeiro, com aquela cadência específica de quem havia ensaiado o que ia dizer, mas tentava soar casual. Valentina, sua tia começou. Eu soube que você foi à primeira reunião hoje. Sim, Valentina disse. Como foi? Produtiva. Uma pausa. Marta Drummond tinha 72 anos e havia administrado os interesses da família durante os 5 anos em que Valentina havia sido jovem demais e inexperiente demais para fazer isso sozinha os anos depois que o pai morreu, antes de ela estar pronta para assumir o que era dela por direito, por preparação. Marta havia feito isso sem pedir nada em troca, sem criar uma dívida, sem nunca fazer Valentina sentir que estava recebendo algo que não havia ganho. Era um presente raro, e Valentina sabia disso. Seu pai ficaria orgulhoso, a tia disse. Valentina olhou para a aliança que ainda segurava entre os dedos, e depois para a caixa de papelão, e depois para a janela da cozinha, onde a chuva desenhava padrões no vidro. Eu sei, ela disse. Obrigada, tia Marta. Quando desligou, o apartamento estava quieto do jeito específico que fica quando a pessoa que estava esperando que fosse habitual voltar, não vai voltar, não o silêncio de sempre, não o silêncio de quando ela estava sozinha antes do casamento, mas um silêncio que tinha a forma de uma ausência recente e que, portanto, era mais barulhento do que os outros. Ela pousou a aliança na bancada. Do gancho atrás da porta da cozinha, onde Rodrigo costumava deixar as chaves do carro quando chegava em casa, um hábito que ela havia achado irritante no primeiro ano e que havia deixado de achar irritante, porque as coisas que você acha irritante nas pessoas que você ama às vezes simplesmente param de ser irritantes, ou você para de notá-las, que no dia a dia é a mesma coisa. Ela pendurou o crachá do Fundo Meridianos com o cordão ainda preso. Depois abriu o notebook na bancada, ao lado da caixa, e começou a revisar as notas da reunião. Havia muito trabalho pela frente. Essa operação era a maior que o grupo havia feito nos últimos 8 anos, e ela era a responsável principal, e havia sempre uma parte dela que sabia que o trabalho era também a coisa mais confiável que ela possuía, a coisa que respondia quando ela chegava, que estava sempre onde ela havia deixado, que não precisava de nenhuma versão mais simples dela para funcionar. Ela começou a escrever. A chuva continuou lá fora, calma e persistente, e a caixa de papelão ficou na bancada ao lado do notebook, e a aliança ficou ao lado da caixa, e o apartamento foi ficando mais escuro à medida que a tarde fechava, mas ela não levantou para acender a luz por um tempo longo, porque às vezes trabalhar no escuro é mais fácil do que se levantar para acender alguma coisa. Rodrigo Cavalcante descobriu o nome do fundo por acidente, como a maioria das coisas que ele não queria saber. Era quarta-feira de manhã, 2 dias depois do corredor, e ele estava na sala de laudos com o computador aberto numa aba de prontuários e outra num documento que o diretor administrativo havia encaminhado na véspera para todos os médicos sênior, comunicado interno processo de avaliação estratégica Fundo Meridianos protocolo de confidencialidade.
Era o tipo de documento que aparecia periodicamente na vida de hospitais e que a maioria dos médicos lia em diagonal e esquecia antes de fechar a janela. Rodrigo leu 2 vezes. Na segunda leitura, seus olhos pararam em 2 letras no canto superior direito do papel timbrado do fundo, pequenas e em itálico, do tipo de detalhe que passa despercebido quando se lê depressa: V.D. Representante designado. Ele ficou olhando para aquelas 2 letras por tempo suficiente para o barulho do corredor lá fora entrar pelo vão embaixo da porta e sair sem que ele percebesse. V.D. Valentina Drummond. Ele afastou a cadeira da mesa com um movimento mais brusco do que pretendia. Levantou-se, caminhou até a janela que dava para o estacionamento coberto e ficou olhando para os carros lá embaixo sem ver nenhum deles. Havia um mecanismo que entrava em funcionamento nele quando ele se deparava com algo que perturbava a ordem que havia construído para as coisas, uma espécie de resistência que não era exatamente negação, mas que se parecia com ela, suficiente para produzir o mesmo efeito, o impulso de encontrar uma outra explicação, qualquer outra, antes de aceitar a que estava na frente. Não era possível. Era o tipo de coincidência que só acontece em histórias ruins. Valentina tinha sido filha de um homem que havia administrado alguma coisa. Ele não lembrava exatamente o que, porque ela nunca havia falado com detalhes suficientes e ele nunca havia perguntado com o cuidado que a pergunta merecia. Uma empresa em São Paulo, algo relacionado à saúde vagamente, mas ela nunca havia dito isso de maneira explícita, nunca havia trazido esse assunto para o centro de uma conversa. Ele havia preenchido as lacunas com a imagem que já tinha dela quando se casaram. Uma mulher tranquila, inteligente de um jeito prático e não acadêmico, que havia crescido com conforto, mas que não tinha a ambição específica que ele associava a pessoas que comandavam coisas grandes. Havia preenchido as lacunas da maneira mais conveniente para a história que já havia decidido o que ela era. Rodrigo passou a mão pelo cabelo e voltou para a cadeira. Abriu o buscador e digitou: Grupo Drummond Saúde São Paulo. Os resultados que apareceram foram chegando com a velocidade de uma maré que você tenta parar com os pés e que simplesmente continua chegando. O Grupo Drummond era o 3º maior conglomerado de saúde do sul e sudeste do Brasil, 22 hospitais, 14 clínicas especializadas, uma fundação de pesquisa médica com sede em Campinas, um fundo de investimentos imobiliários voltado para a infraestrutura hospitalar chamado, ele leu devagar, Fundo Meridianos. Ele ficou olhando para a tela por um tempo que ele depois não seria capaz de medir com precisão. Depois fechou o laptop, ficou sentado com as mãos sobre a superfície de alumínio fechada e pensou: 4 anos, 4 anos, e ele nunca havia pesquisado o nome da empresa da família da própria esposa. Havia informações que as pessoas não buscam não porque não possam encontrá-las, mas porque buscar-las exigiria admitir que não as tinham, e não ter-las exigiria admitir que nunca haviam perguntado, e nunca perguntar exigiria admitir alguma coisa sobre o tamanho do interesse que haviam de fato dedicado. Rodrigo pegou o celular e ligou para o número de Valentina. Ela atendeu no 3º toque, não no primeiro, não no segundo, o que significava que havia visto o nome dele na tela e havia feito uma escolha sobre quando atender. Valentina, ele disse. Precisamos conversar. Eu sei, ela disse. A voz dela estava no tom exato do meio do caminho entre fria e neutra, o tom que ela usava quando estava decidida a não deixar ele ver o que estava sentindo, que era um tom que ele reconhecia e que sempre havia interpretado como distância, mas que agora, com os resultados da pesquisa ainda na memória do computador atrás de si, começava a parecer outra coisa. Não como você acha que é, ele disse, e percebeu imediatamente que era uma frase idiota porque ela não havia dito o que achava que era, e portanto ele estava respondendo a uma acusação que ela não havia feito, o que era o tipo de coisa que as pessoas fazem quando estão na defensiva em relação a algo que não sabem bem como defender. Tudo bem, Rodrigo, ela disse. Quando você quiser conversar, você sabe onde me encontrar. E ela desligou. Ele ficou olhando para o celular na mão por um momento. Depois pousou-o na mesa, ao lado do laptop fechado, e ficou sentado na sala de laudos, enquanto o hospital funcionava ao redor dele com a normalidade indiferente que os hospitais mantêm independentemente do que está acontecendo nas vidas das pessoas que os habitam. Camila Rezende havia chegado ao Hospital Meridiano 3 anos antes, trazida de um hospital em Curitiba com um currículo que o diretor clínico havia descrito na reunião de admissão
como impressionante para alguém tão jovem. Ela era uma cardiologista competente, talvez até excelente, em certos aspectos técnicos que Rodrigo havia tido oportunidade de avaliar ao longo dos casos que haviam trabalhado juntos. Havia uma precisão no modo como ela operava que ele havia aprendido a respeitar, e havia também uma precisão no modo como ela se movia pelo hospital que era de natureza diferente e que ele havia demorado mais tempo para nomear. Ela sabia exatamente onde estava cada peça no tabuleiro, sempre. O problema com Camila Rezende não era a competência, era o que ela fazia com ela. Ela o encontrou no café do terceiro andar às 10 da manhã, deslizando para a cadeira à sua frente com o copo de café já na mão, com a naturalidade de quem está passando por acaso, mas que havia calculado o horário com a mesma precisão que aplicava a procedimentos de alto risco. Havia algo em como ela fazia essa coisa aparecer nos lugares no momento em que ele estava lá que ele havia notado há meses, mas nunca havia decidido o que fazer com a observação. Você viu o comunicado? Ela disse. Não era uma pergunta. Vi, ele disse. Ela inclinou levemente a cabeça, o gesto que ela usava quando estava prestes a dizer algo que havia planejado apresentar como espontâneo. Você sabe que o processo de seleção para a diretoria clínica vai ser acelerado por causa disso, não é? Um fundo de aquisição não vai deixar a cadeira principal vazia enquanto faz a due diligence. Eles vão querer ver quem comanda antes de assinar. Ele não disse nada, mas ela não precisava de encorajamento para continuar, nunca havia precisado. Você é o candidato mais qualificado, Rodrigo. Todo mundo sabe. O conselho sabe. O Fábio me disse ontem que seu nome está na cabeça de todo mundo quando pensam em quem pode levar o hospital para o próximo ciclo. Fábio era o diretor administrativo, e o fato de que Camila soubesse o que o Fábio havia dito em conversa privada era uma informação por si só, do tipo que deveria ter gerado mais atenção do que gerou naquele momento. Você está bem informada, ele disse. Ela sorriu da maneira que sorria quando alguém dizia exatamente a frase que esperava que dissesse. Me preocupo com as pessoas que merecem. Havia um jeito de ela dizer essas coisas que tornava difícil discernir onde terminava a lealdade profissional e onde começava outra coisa, uma ambiguidade que ele havia aprendido, nos últimos meses, a deixar não resolvida, porque resolver exigiria tomar uma decisão sobre o que fazer com a resolução. Tem uma coisa, ela disse, depois de uma pausa calculada com a precisão de um ponto de sutura. Uma coisa que pode complicar. Ele esperou. O conselho vai querer um perfil limpo para o diretor clínico. Transparência em relações pessoais, sem conflitos de interesse. Ela olhou para o copo, depois para ele. Alguém mencionou que você é casado, que sua esposa tem alguma ligação com o ramo. Ele sentiu algo endurecer no peito. Quem mencionou? Isso não é o importante. O importante é que se houver qualquer conexão entre você e a parte compradora, mesmo que indireta, mesmo que você não soubesse, o conselho vai interpretar isso como conflito de interesse e vai te tirar da disputa antes de ela começar. Ela pousou a mão brevemente sobre a mesa entre eles, não o suficiente para ser um gesto definitivo, mas o suficiente para ser notado. Eu só quero que você esteja preparado, Rodrigo. Ele olhou para ela. Ela o olhou de volta com os olhos que tinham a qualidade de água muito tranquila, que é a qualidade das coisas que escondem profundidade. Naquela noite ele voltou para o apartamento às 9h30, mais cedo do que o habitual, porque o plantão havia terminado sem intercorrências, e porque havia uma conversa que precisava acontecer, e que ele havia passado o dia inteiro postergando com o tipo de eficiência que as pessoas desenvolvem quando são muito boas a postergar coisas. Encontrou Valentina na sala com um notebook aberto sobre as pernas, um copo de chá que havia esfriado o suficiente para a condensação ter secado na lateral, e a postura de alguém que está trabalhando com concentração genuína, não posando de ocupada. Ela levantou os olhos quando ele entrou, e havia naquele olhar uma qualidade de avaliação que ele reconheceu. Ela estava medindo o estado dele antes de decidir o que fazer com o encontro. Eles ficaram assim por um momento. Ele na entrada da sala com o casaco ainda no braço, ela com o dedo parado sobre o touchpad, e entre eles o tipo de silêncio que não é ausência de barulho, mas presença de coisas não ditas acumuladas. Você trabalha para o grupo Drummond, ele disse. Não era uma pergunta, mas soou como uma, porque havia nele ainda alguma resistência ao que já sabia. Sim, ela disse. Faz quanto tempo? Desde que me formei. Ela disse isso com a voz neutra que usava para informações que deveriam ser óbvias. E o hospital faz parte de uma operação que vem sendo estruturada há 18 meses.
A aprovação do Conselho de Família aconteceu há 1 ano e meio. Eu lidero a due diligence desde o início. Ele pousou o casaco no encosto da poltrona e ficou de pé no meio da sala porque não conseguia decidir se queria sentar ou continuar em movimento, e ficar em movimento parecia honrar melhor o que estava sentindo. Por que você não me disse? Valentina fechou o notebook. O gesto foi calmo. Preciso ela não estava com raiva. E isso era mais difícil de lidar do que raiva, porque raiva tem uma estrutura que você pode usar de volta. Porque quando nos casamos eu te disse que trabalhava com gestão de saúde para a empresa da família e você disse que entendia. Ela pausou. Porque nos últimos 4 anos você nunca perguntou mais do que o suficiente para saber que eu existia fora deste apartamento. E porque eu precisava saber se você me amava por quem eu sou, não pelo que eu represento. Você me testou, ele disse. Não, eu me protegi. Ela se levantou do sofá com o notebook na mão. São coisas diferentes, Rodrigo. Um teste pressupõe que eu tinha poder sobre o resultado. Uma proteção é quando você não tem. Valentina, isso cria um problema sério para mim no hospital. Oisai. Então você entende que eu precisaria que houvesse uma maneira de separar isso. Que outra pessoa do grupo talvez pudesse representar o fundo nessa operação. Ela parou na entrada da cozinha e se virou para ele. Havia no rosto dela uma expressão que ele não soube nomear na hora e que só nomearia semanas depois, quando fosse tarde demais para esse reconhecimento ser útil. Era o rosto de alguém que acabou de ter uma última esperança confirmada como infundada. Não raiva, não surpresa, algo mais quieto e mais permanente do que qualquer um dos dois. O que você está me pedindo, Rodrigo? Estou dizendo que talvez fosse melhor para os dois se você se afastasse da operação. Que outra pessoa... Boa noite, Rodrigo, ela disse, e entrou na cozinha e fechou a porta com um clique seco que era mais definitivo do que se tivesse batido. Ele dormiu no quarto de hóspedes naquela noite, ou tentou dormir, deitado de costas olhando para o teto branco que ficou cinza e depois preto à medida que a cidade lá fora foi apagando as luzes, pensando que havia dito a coisa errada, mas sem conseguir identificar exatamente qual parte havia sido errada, porque quando você constrói um argumento dentro da própria cabeça, ele só precisa fazer sentido para uma pessoa. Às 2 da manhã desistiu de dormir e ficou olhando para o celular. Havia 3 mensagens não respondidas da sua mãe, de um colega sobre um prontuário, e de Camila, enviada às 23h15. Conseguiu conversar com ela. Ele ficou olhando para a mensagem de Camila por um longo tempo. Havia algo naquele timing 23h15, 15 minutos depois de ele ter dito a Valentina que ela deveria se afastar da operação, que o incomodou de uma maneira que não conseguiu articular claramente naquele momento. Como Camila sabia que ele havia chegado em casa? Como sabia que ele havia conversado com Valentina? Havia a possibilidade de ser coincidência de timing, mas havia também a possibilidade de ser outra coisa. E ele era um homem que havia passado anos aprendendo a distinguir coincidências de padrões em exames médicos e sabia que a distinção existia. Ele não respondeu à mensagem. Na manhã seguinte, quando saiu do quarto de hóspedes às 6h40, o apartamento estava arrumado e vazio. Valentina havia saído antes de ele acordar, o que não era incomum nos dias em que ela tinha reuniões cedo, mas havia adquirido naquela manhã uma qualidade diferente, a qualidade de uma ausência que não é logística, mas uma escolha. Na bancada da cozinha havia uma caneca com café, que ainda estava quente. Ela havia feito café para ele antes de sair, o que era um detalhe que ele guardou sem saber o que fazer com ele. Ao lado da caneca, bem no centro da bancada, havia a aliança dele. Ele ficou olhando para ela. Depois a pegou com 2 dedos, sentiu o peso do metal e entendeu que havia colocado aquela aliança na caixa de papelão sem perceber o que estava fazendo, com a mesma ausência de atenção com que havia preenchido as lacunas do que Valentina era com a versão mais conveniente. E havia nessa percepção, naquele momento frio da manhã de quarta-feira com o café quente na caneca e a aliança fria na mão, algo que ele não estava pronto para nomear, mas que reconheceu pelo peso. Ele pôs a aliança no bolso do jaleco e foi trabalhar. Camila o esperava na entrada do departamento com uma pasta na mão e um sorriso que chegava antes dos passos. Boas notícias, ela disse. Fábio confirmou. O conselho quer fazer as entrevistas para a diretoria clínica na próxima semana. Você está na lista curta, na verdade. Pelo que entendi, é a lista e o conflito de interesse. Ela abaixou a voz um tom, a voz que ela usava quando estava sendo confidencial de maneira que queria que parecesse espontânea, mas não era.
Há uma cláusula no contrato de diretoria que especifica que qualquer candidato com relação conjugal ou familiar com membros da parte compradora deve declarar esse vínculo e pode, conforme a avaliação do conselho, ser desqualificado. Ela fez uma pausa precisa. Mas há uma saída. Que saída? Se a situação conjugal mudar antes da assinatura do contrato, não há mais conflito a declarar. Legalmente, se você não for mais casado com ela quando o contrato for assinado, não existe problema a reportar. Rodrigo olhou para ela por um momento. Você está me sugerindo que peça o divórcio. Estou dizendo que o conselho vai precisar de clareza sobre a sua situação pessoal antes de confirmar o cargo. Ela disse isso com a precisão de quem havia pesquisado as implicações jurídicas antes de abrir a boca. O resto é com você. Ela entregou a pasta para ele e virou-se para ir embora, mas parou após 2 passos. Ah, ela disse, sem se virar completamente, olhando ligeiramente de lado. Eu soube que sua esposa estará no hospital amanhã para a reunião com o corpo clínico. Talvez seja uma oportunidade para vocês dois conversarem com mais tranquilidade sobre o que faz sentido daqui para frente. Ela foi embora pelo corredor com os saltos fazendo o barulho preciso que saltos fazem em corredores de hospital, e Rodrigo ficou parado com a pasta na mão, tentando identificar o que havia de errado na conversa que acabara de ter. A resposta chegou devagar, da maneira que algumas respostas chegam quando a resistência a elas é proporcional ao quanto vão custar. Camila sabia que Valentina estaria no hospital amanhã. Ele nunca havia dito isso a ela. Não havia dito porque não sabia, porque ele e Valentina não haviam conversado sobre a agenda desde a noite anterior. E, no entanto, Camila sabia, com a especificidade de quem tem a informação, não a inferência. No bolso do jaleco, a aliança pesava. A reunião com o corpo clínico sênior estava marcada para as 14 horas da quinta-feira, e Valentina chegou ao hospital às 13h42, 20 minutos de antecedência. Havia aprendido esse hábito com o pai chegar cedo o suficiente para ver como o espaço se organiza antes que as pessoas se arranjem nos lugares que escolheram para si mesmas, porque os lugares que as pessoas escolhem revelam mais sobre o que querem do que o que dizem depois de sentadas. Ela caminhou pelo corredor do 2º andar com o crachá do fundo Meridianos no cordão e o notebook sob o braço, parou brevemente diante da porta da sala de reuniões, ainda fechada para verificar o próprio reflexo no vidro escuro da janela ao lado. Estava bem. O rosto estava composto. Estava pronta. O que ela não estava era preparada para Rodrigo no corredor, 3 metros antes da sala de reuniões, de pé com um prontuário na mão que claramente não estava lendo. Quando a viu vir na direção dele, ele fechou o prontuário com o tipo de movimento que produzem as mãos quando precisam de alguma coisa para fazer. Valentina, ele disse. Rodrigo. Eles ficaram a 2 metros um do outro no corredor de paredes brancas, e havia ali toda a topografia de 4 anos comprimida no espaço que um aperto de mão normal cobriria tudo o que havia sido dito, tudo que não havia, a noite anterior com a porta da cozinha fechada entre eles, a caneca de café fria que ela havia encontrado ainda na bancada quando saiu de manhã cedo porque ele não havia descido para buscá-la. Eu precisamos conversar de verdade, ele disse. Nós podemos conversar de verdade depois das 14 horas. Ela verificou o relógio no pulso. Tem uma reunião em 18 minutos. Eu sei. Camila me disse. Ela registrou a informação e não deixou aparecer no rosto o que registrou. Havia uma simetria em Camila saber dos horários de Valentina, que ela havia estado esperando encontrar em algum ponto, e encontrar, lá agora, naquele corredor, tinha a qualidade de uma peça se encaixando num lugar que já estava preparado para ela. Tudo bem, ela disse. Valentina. Ele deu um passo à frente. Eu errei ao colocar a aliança na caixa. Eu sei que errei. Ela olhou para ele por um momento. Sim, você errou, mas isso que está acontecendo, ele fez um gesto vago em direção à sala de reuniões, ao hospital inteiro, ao que a presença dela ali representava. Eu precisava saber, não era justo da sua parte me deixar tão no escuro sobre quem você é. Eu te disse quem eu era, Rodrigo. Você não perguntou. Ela disse isso sem crueldade e sem suavidade, como quem está descrevendo uma situação. Tenho uma reunião. Ela contornou ele e entrou na sala de reuniões. Havia 12 médicos sênior na reunião e Rodrigo era um deles, sentado a 3 cadeiras de distância dela do outro lado da mesa comprida. Valentina havia mapeado isso no espaço de 1 segundo quando entrou. A posição dos 12 pares de olhos, os 2 que a reconheceram como a esposa do Dr. Cavalcante e que se reajustaram brevemente
Antes de assumir a expressão profissional, a cadeira no canto que estava ocupada por alguém que ela não havia visto entrar e que estava de perfil para ela. A reunião foi profissional durante os 90 minutos inteiros. Ela era boa no que fazia, e ser boa no que fazia significava que o fato de estar apresentando para o marido sentado a 3 cadeiras de distância não apareceu em nenhum momento na cadência da sua voz, na firmeza do seu olhar quando encontrava o de alguém que havia feito uma pergunta, na precisão das respostas às questões técnicas. Rodrigo fez uma pergunta sobre o modelo de gestão clínica que o fundo pretendia implementar após a aquisição. Era uma boa pergunta específica, com implicações práticas para quem trabalhava no hospital. Ela respondeu com os dados que tinha, olhando para ele exatamente pelo mesmo tempo que havia olhado para os outros 11. Quando a reunião terminou, e as pessoas começaram a se levantar com o barulho habitual de fim de encontro, ela ouviu atrás de si, em voz baixa suficiente, para não ser declaração mais alta suficiente para ser calculada calibrada, exatamente, para o ângulo em que ela estava a voz da pessoa que havia ocupado a cadeira de canto. Quem imagina que a esposa de Rodrigo seria? Ela não ouviu o fim da frase porque havia virado para pegar o notebook e o ângulo havia mudado. Mas havia ouvido o começo, e o começo era suficiente. Ela completou o movimento de pegar o notebook, verificou se havia deixado algo na mesa, disse obrigada com o tom neutro que se usa em saídas profissionais e saiu. No corredor, antes do elevador, ela parou por 2 segundos com a mão espalmada na parede fria e respirou. Depois foi buscar Ricardo. Ricardo Fonseca a esperava no café do térreo com 2 expressos e a expressão fechada de alguém que tem algo a dizer que não quer dizer. Valentina, ele começou, assim que ela sentou. Eu sei, ela disse. Você sabe o que, exatamente? Que alguém no conselho descobriu que sou casada com um médico do hospital. Que isso vai aparecer como complicação para a operação. Ricardo girou a xícara no pires 2 giros completos, o tique que ele tinha quando estava processando como minimizar algo. Camila Rezende, ele disse. O nome dela apareceu numa conversa que o Fábio Marcelino teve com um membro do conselho externo ontem à tarde. Ela é cardiologista aqui, mas tem relação construída com pelo menos 2 dos conselheiros externos. Ela levantou a questão de maneira aparentemente casual que a representante principal do fundo investidor tem uma ligação pessoal com um funcionário da instituição avaliada. O conselheiro trouxe isso para o presidente do conselho hoje de manhã. Valentina bebeu o expresso. Ela não está errada tecnicamente, Valentina. Ricardo cruzou as mãos sobre a mesa. Dependendo de como o conselho interpretar a continuidade da sua relação conjugal durante o processo de avaliação, pode ser pedido que você se afaste formalmente da operação. Oisai, então o que você quer fazer? Ela ficou em silêncio um momento. Depois. E o Rodrigo? O que sobre ele? A movimentação para ele assumir a diretoria clínica? Ricardo levantou uma sobrancelha à versão dele de surpresa genuína. Como você sabe disso? Porque o cargo está em aberto há 6 meses e ele é o candidato mais óbvio, e porque Camila Rezende não é o tipo de pessoa que joga peças sem saber o que quer no final do tabuleiro. Valentina pousou a xícara. Se ela está tornando a minha presença aqui um problema, é porque a minha presença é um obstáculo para algo que ela quer. E o que ela quer é que Rodrigo assuma a diretoria. E para Rodrigo assumir sem conflito de interesse declarado, ele precisaria não ser mais casado com você, Ricardo finalizou em voz baixa. Valentina olhou pela janela do café para o pátio interno do hospital, onde uma árvore pequena estava tentando crescer num canteiro que havia sido dimensionado para um arbusto. Havia algo nessa imagem que ela não conseguiu deixar passar sem registrar. Então é o que é, ela disse. Ricardo esperou. Quanto tempo eu tenho antes que o conselho tome alguma decisão formal sobre a minha participação? Provavelmente até a reunião plenária da semana que vem. Segunda ou terça. E se eu apresentar documentação mostrando que a minha designação como representante do fundo é anterior a qualquer comunicação entre o fundo e o hospital? Ele ficou em silêncio por um momento, e ela reconheceu o silêncio como o silêncio de um advogado avaliando uma construção antes de dizer se ela sustenta. Tecnicamente, se sua designação precede o início do processo, o conflito de interesse não estava configurado no momento em que você foi nomeada. O argumento seria que você é representante designada do fundo, qualquer fundo que por acidente acabou avaliando um hospital onde seu marido trabalha. Não que você tenha sido designada especificamente para essa operação com conhecimento do vínculo. O conselho pode contestar. Pode.
mas a contestação ficaria no terreno de interpretação, não de fato claro, e interpretações são mais difíceis de sustentar quando a documentação está bem organizada. Valentina se levantou. Monte o dossiê. Preciso dele antes da reunião plenária. Quero o contrato de designação com data, os registros de comunicação entre o fundo e o hospital com datas e a ata da primeira reunião presencial com carimbo de hora e lista de presença. Ele começou a anotar. Uma coisa a mais, ela disse. Eu preciso que você verifique quem, além de Fábio Marcelino, está com acesso às comunicações internas sobre o processo seletivo para a diretoria clínica. Especificamente, quem pode ter compartilhado o cronograma de entrevistas com pessoas de fora do conselho. Ele parou de anotar e olhou para ela. Você acha que houve vazamento? Eu acho que Camila Rezende soube do meu horário de reunião hoje antes de Rodrigo saber. E Rodrigo é o marido. Ricardo ficou quieto. Vou verificar, ele disse. Ela estava a caminho do elevador quando o celular vibrou com uma mensagem de um número que ela não tinha salvo, mas que reconheceu o número particular de Fábio Marcelino, que havia aparecido uma vez numa cadeia de e-mails de coordenação e que ela havia notado com o hábito de anotar números que podem ser úteis. Rezende me pediu para passar uma informação. O conselho reuniu em caráter extraordinário hoje à tarde. Foi aprovada a aceleração do processo de seleção para a diretoria clínica. Entrevistas ficaram para segunda-feira. Dr. Cavalcante foi notificado. Valentina leu a mensagem 2 vezes. Havia algo ligeiramente errado na mecânica dessa mensagem. Fábio Marcelino, diretor administrativo, passando informações a pedido de Camila Rezende, cardiologista, sobre um processo seletivo interno. A cadeia de comando estava invertida. Fábio não trabalhava para Camila. A menos que houvesse entre eles algum tipo de relação que tornasse essa dinâmica natural, uma relação que não era profissional no sentido hierárquico, mas que havia construído uma deuda ou uma cumplicidade de outro tipo. Ela salvou a mensagem com uma captura de tela, anotou o horário e a data e a arquivou numa pasta que mantinha no celular para coisas que poderiam ser relevantes mais tarde. Saiu pelo vidro automático para o frio seco do fim de tarde de julho. Ficou parada na calçada com o vento batendo no rosto, organizando o que sabia. Camila havia movido 3 peças ao mesmo tempo. Havia comunicado ao conselho a relação de Valentina com o hospital para criar pressão sobre a operação, havia acelerado o processo seletivo para forçar Rodrigo a agir sem tempo para pensar com calma e havia feito isso de maneira que deixava Rodrigo sem alternativa clara ou comprometia a carreira ou comprometia o casamento. E Camila sabia, melhor do que ninguém, qual dos dois Rodrigo havia mostrado que valoriza mais nos últimos meses. O problema era que Camila havia calculado com base num Rodrigo que Valentina havia acreditado durante algum tempo ser o Rodrigo real. E Valentina ainda não sabia, com certeza, se havia outros Rodrigos possíveis. Entrou no carro. O documento chegou naquela noite às 22 horas, por e-mail do escritório de advocacia que os dois haviam contratado quando se casaram, endereçado a ela com cópia para Rodrigo, requerimento de dissolução de união matrimonial, conforme solicitação do requerente Rodrigo Cavalcante Souza. Valentina estava sentada na poltrona da sala com o notebook no colo quando o e-mail chegou, revisando as notas da reunião do corpo clínico e fazendo marcações sobre quais pontos precisariam de aprofundamento na próxima etapa da due diligence. Ela abriu o arquivo, leu o documento uma vez, do começo ao fim, com a mesma atenção que dedicava a qualquer contrato. Estava redigido corretamente as cláusulas sobre bens, a ausência de filhos a considerar, os prazos para manifestação da parte requerida, tudo na ordem que deveria estar. No campo motivo do requerimento, havia sido escrito incompatibilidade de vida em comum. Ela ficou olhando para aquela frase. Incompatibilidade de vida em comum era o que os advogados escreviam quando a verdade era mais complicada do que qualquer formulário havia sido desenhado para conter. Mas havia naquelas 4 palavras uma ironia que talvez só ela conseguisse perceber inteiramente. A incompatibilidade que Rodrigo identificava era a de ela ter uma vida que ele nunca havia se dado ao trabalho de conhecer. Era possível ser incompatível com o que você não conhece? Era possível invocar a distância como razão quando você havia sido a pessoa que manteve a distância? Ela fechou o arquivo sem assinar. Abriu uma nova janela e começou a escrever para Ricardo. Preciso que a documentação de designação esteja pronta até domingo. Incluir a ata completa da primeira reunião presencial,
com data e hora de início e lista de todos os presentes com horário de chegada. Ficou um momento com os dedos sobre o teclado. Não vou assinar o requerimento, ela acrescentou. Preciso que você esteja disponível segunda de manhã antes das 10. Enviou. Fechou o notebook. Ficou sentada no escuro da sala por um tempo que não mediu, ouvindo o barulho da rua lá embaixo, um ônibus, uma moto acelerando no cruzamento, a conversa de dois homens que passaram pela calçada com a cadência de quem está terminando uma discussão que começou mais cedo. Havia uma versão desta história em que ela assinava o documento, se afastava da operação, deixava Rodrigo e Camila e o conselho resolverem entre si o que quisessem e preservava o que restava da sua privacidade retirando-se antes de ser expulsa. Havia conforto nessa versão, havia inclusive uma espécie de dignidade fácil nela, mas havia também nessa versão a aceitação de que Camila Rezende havia calculado certo. E isso Valentina não estava disposta a aceitar não porque o orgulho fosse maior do que a dor, mas porque havia, no cálculo de Camila, uma premissa que ela precisava contestar, a premissa de que Valentina Drummond era alguém que recua quando pressionada. Ela se levantou da poltrona, foi até a cozinha e começou a fazer café. A ata da primeira reunião tinha data de 15 dias atrás e hora de início, 13h58. Valentina havia sido a primeira a chegar e a última a sair. Rodrigo havia chegado à reunião do corpo clínico separada, diferente, que havia acontecido ao mesmo tempo em outro andar 8 minutos depois do início do expediente daquela manhã. As linhas do tempo não se cruzavam no momento errado. Só precisavam ser organizadas de maneira que tornasse isso claro para quem as lesse. Ela começou a trabalhar. A reunião plenária do conselho estava marcada para as 10 horas de segunda-feira, e Valentina chegou ao hospital às 9h42. Não pelo estacionamento do subsolo desta vez. Pela entrada principal, pela porta de vidro automática com a placa de bronze ao lado que dizia Hospital Meridiano fundado em 1987, pela recepção com as cadeiras de couro cinza e o aquário que ninguém havia pedido mas que estava ali há anos como se sempre houvesse sido necessário, pelo elevador que subia lentamente com aquela qualidade de elevadores antigos que parecem estar deliberando sobre cada andar. Ela havia passado o fim de semana inteiro trabalhando Ricardo e Luísa, numa sala de reuniões do hotel onde a equipe de São Paulo estava hospedada, com café e salgadinhos que foram chegando em intervalos regulares, sem que ninguém pedisse porque a recepcionista havia aprendido a interpretar o silêncio concentrado de 3 pessoas sobre papéis. O dossiê tinha 56 páginas quando ficou pronto. O contrato de designação de Valentina como representante do Fundo Meridianos, assinado 15 meses antes de qualquer comunicação oficial com o Hospital Meridiano. A correspondência inicial entre o fundo e o hospital, que havia começado 8 semanas atrás, 13 meses depois da designação. A ata da primeira reunião presencial, com carimbo de hora de início, mostrando que Valentina havia assinado o livro de presença e havia sido apresentada formalmente como representante do fundo antes de qualquer membro do corpo clínico entrar na sala. Um parecer jurídico de Luísa Carneiro, 4 páginas, argumentando que a designação prévia constituía uma relação profissional estabelecida anterior a qualquer conflito de interesse possível e que a continuidade da relação conjugal durante o processo era uma questão de transparência a declarar, não de impedimento legal configurado, na ausência de evidências de que informações privilegiadas haviam sido compartilhadas entre as partes, o que o dossiê demonstrava que não haviam. Ricardo havia lido o conjunto 3 vezes ao longo do sábado e dito, na noite de domingo, com o cuidado de quem pesa cada palavra como se palavras pesassem. Isso funciona se o conselho quiser que funcione. Se decidirem que não querem, vão encontrar o argumento contrário. Então o nosso trabalho é fazer com que queiram. Valentina havia respondido. Como? Entrando pela porta da frente. A sala do conselho ficava no 4º andar, acessível por um corredor com carpete cinza escuro e quadros de ex-diretores nas paredes, homens mais velhos em poses que tentavam equilibrar autoridade e acessibilidade com resultados variados. Valentina conhecia o layout e havia estudado a planta do hospital como parte do processo de due diligence, o que era uma das coisas que Rodrigo nunca havia imaginado que ela faria porque nunca havia imaginado que ela fazia esse tipo de coisa. Ela entrou no elevador com Ricardo à sua esquerda e Luísa à sua direita. Luísa era 10 anos mais velha que ela,
havia estudado em Lisboa e trabalhado em Nova York antes de voltar para o Brasil e tinha a qualidade de presença que algumas pessoas desenvolvem ao longo de anos em salas, onde o poder é distribuído de maneiras não equitativas, e aprendeu a ocupar mais espaço do que o que lhe ofereciam. Valentina havia escolhido Luísa para esse momento específico porque havia entendido, nos 2 anos em que trabalhavam juntas, que Luísa Carneiro sabia a diferença entre uma sala em que se negocia e uma sala em que se ganha, e sabia que a diferença, frequentemente, estava em como você entrava. O elevador abriu no 4º andar. As portas separaram-se com o som metálico suave que elevadores antigos fazem, e no corredor do 4º andar, a 30 metros da sala do conselho, havia 2 homens esperando. O presidente do conselho, com os óculos de armação de tartaruga, e ao lado dele, de jaleco branco, Rodrigo. Valentina processou a cena num segundo. Rodrigo não estava esperando por ela. Isso ficou claro na brevíssima pausa do seu rosto antes de ele reorganizar. Para a expressão de alguém que encontrou algo que não esperava encontrar naquele corredor. Ele estava esperando pela própria entrevista para a diretoria clínica, que havia sido marcada para as 9h30, meia hora antes da plenária do conselho. O timing havia sido estruturado assim para que ele estivesse saindo da entrevista exatamente quando ela chegasse, para que vissem o mesmo corredor de posições que tornavam tudo visível para quem quisesse ver. Ou era coincidência? Valentina decidiu que não era. O presidente do conselho a viu primeiro e abriu a boca para dizer alguma coisa que não chegou a sair enquanto ele recalibrava. Rodrigo se virou para seguir o olhar do presidente e viu Valentina, e no rosto dele aconteceu uma sequência de coisas que ela observou como quem assiste de trás de um vidro. Reconhecimento imediato, surpresa genuína, não a surpresa de quem não esperava vê-la ali, mas a surpresa de quem não havia calculado como ela estaria, e depois algo mais complexo que ela não tinha nome exato, mas que tinha textura diferente das outras coisas que havia visto no rosto dele nos últimos dias. Bom dia, ela disse, para os 2 igualmente. Doutora Drummond, o presidente do conselho respondeu, com a formalidade de quem está recuperando o terreno. A plenária começa em 18 minutos. Doutor Cavalcante, ela disse, virando brevemente para Rodrigo. Valentina, ele disse. A voz estava calibrada, neutra, mas havia ali uma tensão que ela conhecia de 4 anos de proximidade, a tensão de alguém que tem alguma coisa a dizer e que ainda não encontrou a abertura certa. Ela não parou. Continuou pelo corredor na direção da sala do conselho. A reunião começou 12 minutos depois do horário, que era habitual em reuniões de conselho onde as pessoas precisam de tempo para se reorganizar mentalmente, além do fisicamente. Havia 15 pessoas na sala do conselho. Os 8 membros do conselho de administração do hospital, 4 consultores externos contratados especificamente para avaliar a operação, Ricardo, Luísa e Valentina. Ela havia notado, ao passar pelo corredor adjacente caminhando para a sala, que a porta da sala de reuniões dos médicos estava entreaberta não o suficiente para ver quem estava dentro, mas o suficiente para que sons do corredor entrassem. O presidente abriu a sessão com o protocolo de sempre e então, antes de qualquer outro item, olhou para Valentina com a expressão de alguém que preferia não ter que fazer o que ia fazer, mas que entendia que não fazer seria pior. Doutora Drummond, há uma questão que o conselho precisa abordar antes de prosseguirmos com a pauta. Refere-se à sua posição como representante do fundo à luz de relações pessoais que foram identificadas. Eu entendo, ela disse. Gostaria de apresentar documentação que o conselho pode considerar antes de qualquer deliberação. Luísa distribuiu cópias impressas do dossiê com a eficiência de quem faz isso muitas vezes, chegando ao último membro do conselho com o crachá virado e a postura ligeiramente inclinada da educação profissional antes de que a primeira página houvesse sido lida. O silêncio que se seguiu era do tipo que as pessoas que entendem de reuniões aprendem a deixar trabalhar. O pai de Valentina havia dito uma vez num café de São Paulo, quando ela tinha 19 anos, e estava aprendendo o que significava herdar mais do que dinheiro. Deixa o silêncio trabalhar. O silêncio faz o trabalho que as palavras não conseguem, porque as palavras chegam com a voz de quem as diz, mas o silêncio chega na voz de cada pessoa que está lendo. Um dos consultores externos levantou os olhos do dossiê. Era um homem de uns 50 anos com os óculos sobre a testa, o que dava a impressão de que ele estava sempre prestes a ler algo importante. A designação é de 15 meses atrás, ele disse. É isso que estão afirmando? Isso é o que o documento confirma. Luísa respondeu.
13 meses anterior ao início de qualquer contato formal entre o Fundo Meridianos e o Hospital Meridiano. O consultor olhou para os outros membros. Então estamos falando de coincidência de timing, disse a mulher de cabelo curto, que Valentina havia identificado na primeira reunião como a voz mais pragmática do grupo, a que perguntava o que todos os outros estavam pensando, mas que ninguém queria ser o primeiro a dizer. Se a designação precede a operação, o que estamos discutindo é a relação conjugal em si, não um conflito de interesse profissional configurado no momento relevante. É a questão central, Luísa confirmou. O presidente do conselho retirou os óculos e os limpou com um pano retirado do bolso, gesto que ele havia feito também na primeira reunião, o que confirmou para Valentina que era um tique de processamento e não uma necessidade ótica. E foi nesse momento que a porta da sala do conselho se abriu. Rodrigo Cavalcante entrou. Não havia sido convidado para aquela reunião, isso estava claro em cada rosto ao redor da mesa, nas expressões que passaram rapidamente de surpresa para a avaliação para a versão profissional de esperar para ver. Claro também no jeito como a pessoa que havia aberto a porta por dentro ficou brevemente parada, incerta sobre o protocolo. E claro em como o próprio Rodrigo ficou no vão da porta por um segundo inteiro antes de avançar, um segundo que Valentina leu como o segundo de alguém que chegou aqui por decisão, mas que está confirmando essa decisão uma última vez antes de executá-la. Ele entrou. Doutor Cavalcante, o presidente disse, com o tom de quem está gerenciando algo que não esperava gerenciar. Esta é uma reunião fechada do conselho. Eu sei, Rodrigo disse. Me desculpe a interrupção, mas há algo que preciso declarar antes que qualquer decisão seja tomada sobre esta operação. Ele caminhou até o centro da sala sem pedir que lhe dessem cadeira, ficou de pé com as mãos unidas à frente do corpo, na postura que Valentina havia aprendido a reconhecer como a postura dele quando estava prestes a dizer algo que custava. Minha esposa Valentina Drummond é a representante designada do Fundo Meridianos. Esse fato foi usado nos últimos dias como argumento para comprometer a operação de aquisição e o meu processo seletivo para a diretoria clínica. Ele pausou, e na pausa havia a qualidade de alguém que havia ensaiado aqui, mas que está deixando espaço para o que vier. Preciso declarar que não houve conflito de interesse da parte de Valentina. Ela nunca me forneceu informações sobre a operação. Nunca interferiu no meu trabalho. A minha ignorância sobre a extensão do trabalho dela foi resultado de uma negligência minha, não de uma ocultação dela. O silêncio na sala era de qualidade diferente agora. Era o silêncio de 15 pessoas processando informação nova de ângulos diferentes. Rodrigo continuou. Preciso também declarar que há um terceiro envolvido nesta situação com interesse direto em comprometer tanto a operação quanto o meu processo seletivo. A doutora Camila Rezende tem comunicado ao Conselho informações sobre a situação de Valentina e a minha candidatura de maneira que não é transparente sobre os seus próprios interesses na questão. A mulher de cabelo curto disse, com a precisão que havia confirmado para Valentina que ela era a mais cuidadosa do grupo, que interesse seria esse, especificamente. Rodrigo olhou para ela, a cadeira de diretora clínica, ou mais precisamente, a possibilidade de influenciar quem a ocupa. Houve um movimento coletivo na mesa pequeno, quase imperceptível, mas Valentina o viu. Era o movimento de pessoas recalibrando uma situação que havia ficado mais complexa do que esperavam. Presidente, disse um dos membros do conselho, a declaração do Dr. Cavalcante é séria. Vai precisar ser verificada. Sim, o presidente disse. Dr. Cavalcante, a senhora apresenta uma acusação grave e o conselho vai precisar tempo para avaliá-la. Por ora, vou pedir que aguarde fora enquanto continuamos a reunião. Rodrigo assentiu. Antes de sair, virou-se brevemente não para a mesa, não para o presidente, para Valentina. Foi apenas um segundo. O olhar não disse nada que pudesse ser escrito em palavras, que é como alguns olhares funcionam. Depois ele se virou e saiu. A porta fechou. Valentina ficou olhando para o espaço onde ele havia estado. Havia calculado muitas coisas ao longo dos últimos dias. Não havia calculado aquilo. Então o celular do consultor de óculos tocou. Depois o de outro membro do conselho. Depois o da mulher de cabelo curto, que olhou para a tela com uma expressão que passou de surpresa para algo mais sério em menos de 3 segundos. Preciso informar ao conselho. Ela disse, com a voz de quem está transmitindo uma notícia que mudou de natureza no trajeto da tela para a fala, que o dossiê apresentado pela representante do Fundo Meridianos foi encaminhado, há 21 minutos,
ao Conselho Estadual de Ética em Negócios por denúncia anônima. A acusação é de ocultação de conflito de interesse na condução do processo de avaliação. Todos os presentes olharam para Valentina. Valentina olhou para a tela que a mulher havia virado para mostrar. Havia um número de documento na identificação da denúncia, um número de 10 dígitos que ela não reconheceu imediatamente, mas que quando o reconheceu, 2 ou 3 segundos depois, fez alguma coisa se encaixar. Isso é clareza das coisas que estavam esperando para se encaixar. Era o número de documento de Fábio Marcelino. Ela abriu o celular. Encontrou a pasta onde havia arquivado a captura de tela da mensagem que Fábio havia enviado no sábado, a foto da tela do computador dele com a janela de e-mail aberta ao fundo, a conversa com Camila Rezende, cujo assunto dizia procedimento para denúncia confidencial. O horário no canto superior da tela do computador dele, sábado, 11h17. Antes de ela ter apresentado qualquer documentação ao conselho, a denúncia havia sido preparada antes que Camila soubesse o que Valentina apresentaria. Isso não era uma resposta ao dossiê. Era uma tentativa de preceder-lo, de criar uma sombra sobre a operação antes que qualquer argumento pudesse ser feito. E Fábio Marcelino havia tirado uma foto da própria tela para enviar para ela, sem perceber o que estava visível ao fundo. Valentina olhou para o presidente do conselho. Posso oferecer um elemento adicional ao conselho? O presidente fez um gesto de concessão, com a expressão de alguém que já desistiu de prever o que vai acontecer a seguir naquela reunião. Ela passou o celular para Luísa. Luísa olhou para a tela e Valentina viu no rosto da advogada a passagem rápida de algo que em qualquer outra pessoa teria sido exclamação, mas que em Luísa Carneiro era apenas um leve ajuste da postura antes de voltar a ser completamente neutra. Presidente, Luísa disse, virando o celular para que a tela ficasse visível para os membros do conselho mais próximos. Esta captura de tela foi recebida por nossa cliente na manhã de sábado. Ela mostra uma comunicação de e-mail entre o senhor Fábio Marcelino e a doutora Camila Rezende com o assunto relativo a procedimento de denúncia. O horário visível na captura indica que essa comunicação ocorreu antes de qualquer documentação ter sido apresentada por esta equipe ao conselho. A mulher de cabelo curto ficou olhando para a tela por um momento. O que isso indica, ela disse, com cuidado, é que a denúncia foi planejada preventivamente, não em resposta ao dossiê. Isso é o que a data e hora indicam. Luísa confirmou. O presidente do conselho recolocou os óculos. Vou suspender a sessão por 45 minutos enquanto a diretoria jurídica verifica as informações. Peço que todos permaneçam disponíveis no quarto andar. Valentina saiu da sala do conselho com Ricardo e Luísa, e os três ficaram no corredor porque havia uma lógica de proximidade naquilo. Ficar perto da sala, enquanto o conselho deliberava, era uma escolha que comunicava algo sobre a confiança que você tinha no que havia deixado dentro. Rodrigo estava no corredor. Eles não haviam combinado nada sobre onde ficar, e ainda assim ele estava ali, encostado na parede ao lado da janela que dava para o pátio interno, com o jaleco aberto e a postura de alguém que está esperando sem saber exatamente o que está esperando. Ricardo e Luísa foram para o fundo do corredor com os celulares, sendo discretos, sendo profissionais, sendo também humanos o suficiente para entender que havia uma conversa acontecendo que não era deles. Valentina ficou a 4 metros de Rodrigo. Por um tempo nenhum dos dois disse nada. A janela entre eles mostrava a árvore pequena no canteiro insuficiente lá embaixo no pátio, que estava completamente sem folhas naquele julho e que por isso parecia menor do que era, o que Valentina percebeu ser uma questão de estação, não de tamanho. Rodrigo foi o primeiro a falar. Você sabia que eles iam fazer isso? Ele disse. A denúncia. Eu calculei que era possível. Não sabia a data exata. E mesmo assim você veio. Sim. Por quê? Ela ficou um momento antes de responder. Porque alguém precisava. Ela disse isso e percebeu que não era a resposta completa, mas era verdadeira dentro dos seus limites. Rodrigo olhou para ela. Eu retirei a candidatura, ele disse. Eu ouvi. Não foi estratégia. Não foi porque ia ajudar você ou porque alguém me disse que seria a coisa certa a fazer. Foi porque era a única coisa honesta que eu podia fazer naquele momento. Valentina o olhou. Havia naquele corredor, a manhã de segunda-feira entrando pelas janelas do quarto andar, e o barulho distante do hospital funcionando nos andares abaixo, e havia entre eles o espaço de 4 metros que é pequeno em distância, mas que pode ser imenso em outras medidas. Eu sei que foi honesto, ela disse, após um momento.
e foi mais difícil de reconhecer do que eu esperava. Por que difícil? Porque era mais simples quando eu achava que você não era capaz disso. Ele ficou quieto por um segundo inteiro. O que eu sou capaz? Valentina, ele disse isso devagar, com a voz que ele usava quando estava escolhendo cada palavra como se as palavras tivessem consequências concretas, que era uma voz que ela havia ouvido poucas vezes. Eu ainda estou descobrindo. Mas sei que sou capaz de ter errado de maneiras que não consigo desfazer apenas querendo. Ela ficou olhando para ele. Havia muita coisa ainda por resolver. A sessão ia recomeçar em menos de 40 minutos. Havia um conselho deliberando, e uma denúncia sendo verificada, e uma investigação que provavelmente seria aberta, e 56 páginas de dossiê que precisariam ser sustentadas. Mas havia também, naquele corredor, um homem que havia entrado numa reunião fechada sem convite para dizer que havia errado, não para recuperar algo, não porque fosse conveniente, mas porque era a coisa honesta, e havia Valentina do outro lado da janela, que mostrava a árvore pequena num canteiro insuficiente que estava esperando o inverno passar. Quando isso tiver acabado, ela disse, e a frase ficou incompleta no ar do corredor por um momento antes de ela completar, eu gostaria de conversar, de verdade. Ele olhou para ela. Sim, ele disse. Eu também. A porta da sala do conselho abriu. O presidente ficou no vão. Doutora Drummond, estamos prontos para continuar. Quando Valentina voltou para a sala do conselho, a disposição das pessoas na mesa havia mudado não fisicamente, as cadeiras estavam nos mesmos lugares, os mesmos rostos nos mesmos assentos, mas havia uma qualidade diferente na maneira como se posicionavam, a qualidade específica de pessoas que passaram 45 minutos em contato com informações novas e que estão processando as implicações enquanto tentam manter a expressão neutra. Ela sentou no mesmo lugar de antes. Luísa sentou à sua direita, Ricardo à sua esquerda. O presidente do conselho aguardou que todos se acomodassem, bebeu um gole de água que claramente não era por sede, e então disse, antes que a sessão seja retomada formalmente, preciso informar que a doutora Camila Rezende solicitou ao presidente do Conselho Médico permissão para se dirigir a esta reunião. O Conselho deliberou e decidiu ouvir a doutora Rezende por um período máximo de 10 minutos, após o qual a sessão continuará com a pauta original. Valentina não moveu um músculo. Havia uma parte dela que havia antecipado essa possibilidade, não a forma exata, não a permissão formal, mas a ideia geral de que Camila não aceitaria o que havia acontecido nos últimos 45 minutos como encerramento do assunto. Camila Rezende havia construído essa situação com a paciência e a precisão de quem constrói coisas para durar, e pessoas que constroem coisas para durar não aceitam facilmente que o que construíram está desmoronando. A porta lateral da sala se abriu e Camila entrou. Ela estava com o jaleco aberto sobre uma blusa branca de gola alta, o cabelo preso com a naturalidade que custa tempo, e havia no jeito como ela entrou 2 passos, pausa, avaliação da sala, depois o avanço até o ponto onde sabia que ficaria melhor posicionada para falar uma qualidade de performance que era, em si mesma, uma informação. Obrigada pela oportunidade, ela disse, dirigindo-se ao presidente com o tom de quem havia chegado ao ponto onde não precisa mais fingir que está agradecida. O presidente fez um gesto que concedia ao chão. Camila virou-se para a mesa. O que vou apresentar ao conselho é simples, ela disse, e verificável. A representante designada do Fundo Meridianos, nesta operação, é esposa de um médico desta instituição. Isso é um fato. Esse fato não foi declarado pelo fundo ao conselho no início do processo de avaliação. Isso também é um fato. Ela fez uma pausa precisa, o tipo de pausa que existe para deixar os fatos assentarem antes que o argumento chegue. O dossiê apresentado esta manhã tenta demonstrar que a designação de Valentina Drummond como representante do fundo precede o início desta operação específica e que, portanto, não há conflito de interesse configurado. Ela olhou para o dossiê sobre a mesa com a expressão de quem está escolhendo como enquadrar algo. Mas esse argumento ignora uma questão fundamental. Independentemente de quando a designação ocorreu, a representante principal desta operação manteve durante todo o processo inicial de avaliação um vínculo conjugal com um funcionário da instituição avaliada e não declarou esse vínculo espontaneamente. Isso é, no mínimo, uma questão de transparência que o Conselho de Ética tem interesse em investigar. Ela pausou de novo. Não estou aqui para prejudicar a operação, ela disse,
com o tom de quem está dizendo exatamente o oposto do que as palavras significam. Estou aqui porque me preocupo com a integridade dos processos desta instituição. E acredito que o Conselho merece tomar suas decisões com todas as informações disponíveis. Ela havia terminado. Havia no rosto de alguns membros do Conselho a expressão de pessoas que estão avaliando não o argumento de Camila, que eles haviam ouvido em versões variadas nas últimas horas, mas a qualidade da apresentação, a competência da performance. E havia também, em pelo menos 2 deles, a expressão de pessoas que estão começando a entender que a questão mais interessante naquela sala não era o dossiê. Era ela. A presidente do Conselho Médico pode responder? Valentina disse, dirigindo-se ao presidente do Conselho de Administração. Ele fez o gesto de concessão. Valentina ficou de pé. Ela não se aproximou de Camila. Manteve a distância que havia entre elas quando Camila havia entrado, porque havia nessa distância uma mensagem também. A doutora Rezende afirma que a ausência de declaração espontânea do vínculo conjugal representa uma questão de transparência. Ela disse. Gostaria que o Conselho considerasse o timing da denúncia encaminhada ao Conselho de Ética esta manhã, que antecede esta sessão em 21 minutos, e antecede, portanto, qualquer documentação apresentada por esta equipe. Ela olhou para Camila. A captura de tela que apresentamos anteriormente mostra uma comunicação entre a doutora Rezende e o diretor administrativo desta instituição com assunto relativo a procedimento de denúncia, datada de sábado de manhã 48 horas antes desta reunião e antes de qualquer discussão pública sobre o conteúdo do nosso dossiê. Valentina fez uma pausa. O Conselho pode, naturalmente, concluir que uma denúncia preparada com 2 dias de antecedência ao momento em que o conflito suposto seria discutido foi elaborada com informações disponíveis na época, ou pode concluir que foi elaborada para preceder e comprometer uma apresentação que a doutora Rezende sabia que seria feita. Ela parou. Não vou especular sobre motivações, disse Valentina. Os documentos falam por si mesmos. O que peço ao Conselho é que considere a sequência. Houve um silêncio. Camila disse, com a voz que havia perdido um grau do tom calibrado. Você não tinha isso. Eu guardo todas as mensagens, doutora Rezende. Valentina respondeu. E na sala, naquele silêncio específico que se segue a uma frase que aterra alguma coisa, Valentina viu acontecer no rosto de Camila Rezende uma coisa que havia visto poucas vezes em pessoas que constroem coisas com precisão, o colapso do cálculo. Não raiva, não desespero, algo mais frio e mais permanente, a expressão de alguém que está recalculando em tempo real e chegando pela primeira vez a um resultado que não havia previsto porque havia assumido que a outra pessoa não guardava provas. Presidente, disse a mulher de cabelo curto, cortando o silêncio com a precisão que havia demonstrado ao longo de toda a reunião, seria do interesse do Conselho determinar se a doutora Rezende tem algo a acrescentar a esta discussão ou se pode ser dispensada enquanto a sessão prossegue. O presidente olhou para Camila. Doutora Rezende, há algo que queira acrescentar? Camila ficou parada por um segundo. Não, ela disse. Obrigado pela sua contribuição, o presidente disse, com a formalidade que encerra coisas. Por favor, aguarde disponível caso o Conselho precise de esclarecimentos adicionais. Camila se virou e foi em direção à porta. Ela caminhou sem pressa, não com a calma de quem aceitou uma derrota, mas com o passo de alguém que está processando uma mudança de cálculo e que não vai demonstrar o processamento em público. Na porta, ela parou por um momento sem se virar. Depois saiu. A porta fechou. A sessão foi retomada formalmente às 12h16. O que aconteceu nas 56 páginas seguintes de deliberação, os argumentos jurídicos que Luísa apresentou com a eficiência de uma advogada que havia dormido pouco e estava operando com a clareza específica que algumas pessoas alcançam quando o cansaço passa de um certo limiar, as perguntas que os consultores externos fizeram e que revelaram que pelo menos 3 deles haviam decidido onde estavam antes de o dossiê ser apresentado, mas que o dossiê havia movido 2 dos que ainda estavam indecisos, o momento em que o presidente do Conselho pediu que a diretoria jurídica do hospital emitisse um parecer emergencial sobre a denúncia ao Conselho de Ética e a advogada jurídica do hospital chegou 12 minutos depois com uma folha que Valentina não conseguiu ler da distância, mas que produziu uma mudança visível na postura do presidente. Tudo isso aconteceu com a qualidade de eventos que são importantes, mas que estão sendo vividos por dentro da situação
e, portanto, sem a nitidez que os eventos ganham quando são lembrados de fora. O que Valentina lembrou com nitidez mais tarde foi o momento em que a mulher de cabelo curto que ela descobriu na semana seguinte se chamar Dra. Beatriz Haddad, membro do conselho há 9 anos, ex-diretora clínica de um hospital em Belo Horizonte, levantou os olhos do dossiê e disse para o presidente: a questão de conflito de interesse, como apresentada pela denúncia, não sustenta sob os documentos disponíveis. A questão de transparência, a falta de declaração espontânea do vínculo, é real, mas configura, no máximo, uma irregularidade de procedimento sujeita a protocolo de resolução, não um impedimento à continuidade da operação. Minha recomendação é que votemos pela continuidade. E o que aconteceu depois? A votação foi 6-2 em favor da continuidade da operação. O presidente comunicou o resultado com a linguagem adequada e os protocolos necessários, mencionou que seria aberta uma investigação interna sobre as comunicações do diretor administrativo Fábio Marcelino e sobre a atuação da doutora Camila Rezende durante o processo seletivo, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 13h41. Valentina ficou sentada enquanto os outros se levantavam, não porque estivesse com dificuldade de se levantar, porque havia, naquele momento específico entre o fim da sessão e o momento de sair da sala, uma qualidade de pausa que ela precisava honrar não como celebração, que era uma palavra que não cabia bem em nada que havia acontecido naquele dia, mas como reconhecimento de que havia uma diferença entre onde a manhã havia começado e onde a tarde estava chegando. Ricardo chegou ao lado dela com o notebook fechado. Bom trabalho, ele disse. Foi trabalho de equipe, ela disse. Sim, mas você trouxe a foto do sábado. Ela olhou para ele. Eu guardo todas as mensagens, Ricardo. Ele sorriu brevemente, o sorriso pequeno de alguém que está aliviado e não está deixando o alívio sair maior do que deveria. Então vou deixar isso na ata da minha memória afetiva desta operação. Ela se levantou. Rodrigo estava no corredor quando ela saiu. Ele havia ficado ali durante toda a sessão, ela soube disso, porque quando saiu da sala e olhou para o corredor, ele estava com o jaleco dobrado no braço e uma xícara de café de papelão na mão, que estava claramente fria há tempo suficiente para já não ser café funcional, mas que ele ainda segurava porque as mãos precisam de algo para fazer quando você está esperando. Ricardo e Luísa saíram atrás dela e foram em direção ao elevador com a discrição profissional de pessoas que entendem quando não são necessárias no corredor que estão deixando. Valentina caminhou até Rodrigo. Eles ficaram a 2 metros um do outro, com a janela do quarto andar mostrando o pátio interno lá embaixo e a árvore pequena sem folhas no canteiro insuficiente. A operação vai continuar, ela disse. Eu ouvi, ele disse. Parabéns, não soa certo, mas é o que tenho. Ela olhou para ele. Você ficou aqui durante toda a sessão. Sim. Por quê? Ele ficou um momento em silêncio, não o silêncio de quem não tem resposta, mas o silêncio de alguém escolhendo a resposta certa em vez da resposta fácil. Porque eu entrei naquela sala sem ser convidado para dizer que errei, ele disse, e parecia errado ir embora antes de saber como terminava. Valentina ficou olhando para ele. Havia algo naquela explicação que era, pela sua simplicidade, mais difícil de receber do que qualquer argumento elaborado teria sido. Simples não significava pequeno. Algumas das coisas mais difíceis de dizer são simples, porque não há onde esconder quando você as diz. Você podia ter ido embora depois de dizer o que disse, ela disse. Podia. Ele pausou. Mas eu passo os 4 anos indo embora. Ela ficou em silêncio por um momento. Sim, ela disse. Você passou. Ele olhou para ela com a expressão que ela havia visto no corredor dentro da sala, a expressão que não tinha nome exato, mas que tinha textura diferente das outras coisas que havia visto no rosto dele. Eu preciso te perguntar uma coisa, ele disse. Ela esperou. Você entrou nessa operação sabendo que o hospital era onde eu trabalhava? Sim. E mesmo assim foi em frente. Sim. Por quê? Ela ficou um momento. Porque era o trabalho que precisava ser feito, ela disse. E porque eu havia passado 4 anos protegendo você de consequências que você não pediu para ser protegido. Em algum ponto isso para de ser proteção e começa a ser outra coisa. Ele ficou olhando para ela. Que outra coisa? Diminuição, ela disse. Dos dois. Houve um silêncio. Era um silêncio diferente dos silêncios que havia entre eles nos últimos dias,
Não a ausência de palavras por falta de língua, mas a ausência de palavras porque o que havia sido dito precisava de espaço para ficar em pé sozinho por um momento antes que a conversa continuasse. Do bolso do jaleco dobrado, Rodrigo retirou algo. A aliança de Valentina. Ele a segurou de maneira que ela podia ver na palma da mão aberta, não estendida como oferta, mas visível como o que era. Eu a carrego comigo desde terça, ele disse. Quando encontrei na bancada da cozinha ao lado do café que você havia feito. Não sabia o que fazer com ela, mas parecia errado deixar. Valentina olhou para a aliança na palma da mão dele. Havia muita coisa que ainda não havia sido resolvida. Havia uma investigação que seria aberta sobre Camila e Fábio, com todas as complicações que investigações produzem. Havia semanas de due diligence pela frente. Havia conversas entre eles que precisariam acontecer, não no corredor de um hospital, mas num lugar e num tempo em que as palavras pudessem ter o tamanho que mereciam. Mas havia também a aliança numa palma aberta e 2 adultos num corredor de hospital com a tarde de segunda-feira, entrando pelas janelas do 4º andar, e havia a árvore pequena lá embaixo que estava esperando o inverno acabar para mostrar que não era pequena, apenas ainda não havia chegado à estação certa. Ela estendeu a mão e pegou a aliança. Não a colocou no dedo. Eles 2 sabiam que não era o momento, e havia algo importante em que os 2 soubessem isso sem precisar dizer. Ela a fechou na palma. Às 14h20, Valentina saiu do hospital pela entrada principal. O frio de julho havia intensificado com o avançar da tarde, o tipo de frio que Porto Alegre sabe fazer quando decide fazer. Não o frio que pede casaco, mas o frio que pede decisão sobre o tipo de pessoa que você vai ser enquanto ele dura. A luz estava naquele ângulo baixo específico do inverno que faz a cidade parecer mais velha e mais honesta do que no verão. Ela ficou parada na calçada por um momento. O celular tocou. A tia Marta, do Rio de Janeiro. Valentina, a tia disse, com a cadência de quem havia estado esperando esse horário desde a manhã. Marta, como foi? A operação continua. Houve uma pausa de um tipo específico, não de quem está processando, mas de quem estava esperando que fosse exatamente isso e está dando ao alívio 1 segundo para ser alívio antes de continuar. Seu pai teria ficado aqui do lado de fora esperando você sair, a tia disse. Com café. Ele sempre achava que celebrações precisavam de café. Valentina sorriu. Era um sorriso pequeno, mas era real. Eu sei, ela disse. Obrigada, tia Marta. Quando desligou, havia uma mensagem de Rodrigo enviada 2 minutos antes, enquanto ela ainda estava no corredor do 4º andar. Quando você quiser conversar, você sabe onde me encontrar. Era a frase que ela havia dito para ele, na quinta-feira, naquele corredor do 2º andar, onde tinham ficado a 2 metros um do outro antes da reunião do corpo clínico. Devolvida agora com uma precisão que ela decidiu não ser coincidência. Ela ficou olhando para a mensagem. Depois respondeu, hoje à noite, se você quiser passar pelo apartamento. Guardou o celular no bolso da jaqueta marrom e começou a caminhar em direção ao estacionamento. A sombra dela estava longa na calçada com o sol de inverno naquele ângulo, e havia no jeito como ela caminhava naquele momento, não depressa, não devagar, no ritmo de alguém que tem um destino e que sabe qual é uma diferença que teria sido difícil de nomear para alguém que a visse de fora, mas que ela mesma sentia como a diferença entre caminhar para algum lugar e caminhar por que não. Há outro jeito de sair do lugar onde você está. Às 19 horas o apartamento estava com as luzes acesas e a mesa da cozinha limpa e 2 copos tirados do armário que não eram os copos de todos os dias, mas também não eram os copos especiais, que era o nível de preparação adequado para o que aquela noite era nem rotina nem cerimônia, mas algo no meio que não tinha nome, mas que ela havia aprendido a reconhecer como o tipo de encontro que decide a direção das coisas. A campainha tocou às 19h11. Ela abriu a porta. Rodrigo estava lá com o casaco do inverno sério, o que ele usava quando o frio justificava, que era o casaco cinza escuro com os botões de madeira que ela havia ajudado a escolher numa loja do bairro Bonfim, 2 invernos atrás, um sábado de manhã, em que eles haviam saído para café e haviam acabado comprando um casaco porque ele havia passado pela vitrine e ela havia dito, sem pensar muito, que combinava com ele, e ele havia entrado e experimentado, e ela havia dito que sim, aquele, e ele havia comprado. Ela não havia pensado naquele casaco em muito tempo. Posso entrar? Ele disse isso com a leveza cuidadosa de alguém que sabe que a pergunta é simples e que a resposta importa. Sim. Ela saiu do vão da porta para dar espaço.
Ele entrou. Ficou parado na entrada da sala olhando para o apartamento com a expressão de alguém que está reconhecendo um lugar que havia deixado de ver de verdade em algum ponto do caminho, não os móveis, não as cores, mas a qualidade do espaço, o jeito como as coisas estavam posicionadas com a lógica de uma pessoa específica. Você acendeu todas as luzes, ele disse. Eu costumo acender, ela disse. Quando estou esperando alguém. Ele virou para olhar para ela. Havia em como ele a olhava naquele momento algo diferente da maneira como ele a havia olhado nos últimos dias nos corredores do hospital, na sala de reuniões quando ela havia entrado com o dossiê, no corredor do quarto andar, quando eles haviam ficado a 2 metros um do outro, com a árvore pequena lá embaixo. Havia um tipo de atenção nesse olhar que ela havia aprendido, ao longo dos 4 anos, a não esperar dele, mas que ela havia conhecido, nos primeiros meses, e que havia saudade quando havia aparecido. Você fez café, ele disse, sentindo o cheiro que vinha da cozinha. Fiz. Senta. Eles se sentaram na mesa da cozinha com as xícaras entre eles, não uma à frente do outro como em negociações, mas nos lados adjacentes da mesa pequena, a 90 graus, que era à disposição de pessoas que vão ter uma conversa real. Rodrigo ficou olhando para o café por um momento. Então ele disse, eu não sei bem como começar isso. Comece pelo que está mais difícil de dizer, ela disse. Costuma ser o mais importante. Ele olhou para ela. O mais difícil de dizer é que eu não sei quando eu parei de perguntar, ele disse. Não sei qual foi o momento. Ou se foi um momento só. Ou se foi muitos momentos pequenos que eu deixei passar porque eram pequenos e porque deixar passar parecia mais fácil do que parar. Ele pausou. E eu não sei como isso soa para você, se soa como desculpa, ou se soa como o que é a única coisa honesta que eu tenho para oferecer, que é não saber. Valentina ficou em silêncio por um momento. Soa como o que é, ela disse. Ela a olhou. Eu também errei, ela disse. Não ao proteger o que era meu, eu não me arrependo disso, mas ao confundir proteção com punição. Ela disse isso devagar, escolhendo as palavras. Eu me convenci de que estava esperando que você me pedisse para ver. Mas na verdade eu estava esperando que você fizesse isso sem que eu precisasse pedir, e quando você não fazia eu usava isso como prova de que não valeria a pena. Ela pausou. E isso não é teste, é armadilha. Eu armei uma armadilha para os dois. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento longo. Você está me dizendo que errou, ele disse. Depois de tudo o que aconteceu essa semana, é exatamente quando faz sentido dizer. Por quê? Porque antes de essa semana, eu ainda precisava da versão em que só você havia errado. Ela disse isso com a calma de alguém que chegou a uma conclusão pela via difícil e que, portanto, não tem mais dúvida sobre ela. Agora não preciso mais. Ele ficou em silêncio. A janela da cozinha estava escura do lado de fora, o julho fechado sobre a cidade, e o barulho da rua chegava de vez em quando, uma buzina, vozes que passavam, o ônibus que fazia a linha do bairro de hora em hora. Eram os barulhos que sempre haviam estado ali, que ela havia aprendido a ouvir sem ouvir, que eram os barulhos que o apartamento tinha porque estava numa cidade que tinha a vida que tinha. Rodrigo disse, há coisas sobre você que eu não sei. Sim. Muitas? Suficientes para que valha a pena perguntar. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Pode começar agora? Ela olhou para ele. Tinha esperado que ele pedisse de maneira diferente, mais solene, mais elaborada, com o tipo de frase que serve para enquadrar um recomeço. Mas havia na simplicidade da pergunta, pode começar agora, uma qualidade que era, de maneira que ela ainda estava aprendendo a nomear, melhor do que qualquer coisa que ela teria pedido. Sim, ela disse. Pode. Então ele perguntou, você gostava de trabalhar com seu pai? Ela ficou um momento. Era a última coisa que ela havia esperado que fosse a primeira pergunta. Sim, ela disse. Era complicado, como todas as coisas que importam muito, mas sim, como era ele? E Valentina Drummond, que havia entrado num hospital com uma caixa de papelão nos braços e que havia saído 8 dias depois com 56 páginas de dossiê e uma operação aprovada e uma aliança fechada na palma da mão, começou a falar. Não depressa. Não com o resumo que costumava dar quando as pessoas perguntavam sobre o pai de maneira social. Com o tempo que a resposta real precisava, que era mais tempo do que a maior parte das conversas tem, mas que aquela noite parecia disposta a oferecer. Rodrigo ouvia. Não do jeito que as pessoas ouvem quando estão esperando a vez de falar. Do jeito que as pessoas ouvem quando estão aprendendo alguma coisa que queriam aprender há tempo, mas que não haviam pedido. O café esfriou.
Ela foi fazer mais. Quando ela voltou com as xícaras cheias, ele havia se virado levemente na cadeira para ficar de frente para onde ela havia estado, o gesto pequeno de alguém que está orientando a atenção, que estava presente no espaço onde a conversa estava acontecendo. Ela sentou, e eles continuaram. Muito mais tarde naquela noite, quando o bairro lá fora havia abaixado o volume para a versão noturna de si mesmo, e a cozinha havia adquirido a qualidade aquecida dos lugares onde as pessoas ficaram tempo suficiente para deixar alguma coisa deles ali, Rodrigo disse: "Eu quero tentar novamente." Ela ficou olhando para ele. "Sabe o que isso significa?" Ela disse. "Significa que vai ser diferente do que foi antes," ele disse. "Não sei exatamente como, mas sei que diferente não assusta mais do que a alternativa." Valentina ficou em silêncio por um momento. A aliança estava na bancada ao lado das xícaras vazias e do notebook fechado que ela havia deixado ali mais cedo, antes de ele chegar. Ela não a pegou, não porque não quisesse, mas porque havia, em deixá-la ali por enquanto, uma honestidade sobre onde estavam, não no início, que seria uma mentira, não no fim, que era o que haviam quase chegado a ser. Em algum lugar no meio que não tinha nome, mas que existia e que era suficiente para começar. "Pode ser que leve tempo," ela disse. "Pode ser," ele concordou. "Pode ser que seja diferente de tudo que imaginávamos." "Diferente de tudo," ele disse. "Mas com você, ela ou Ulau, havia muita coisa ainda por construir, conversas que precisariam acontecer, hábitos que precisariam mudar, momentos difíceis que viriam, porque os momentos difíceis sempre vêm quando as pessoas estão tentando ser mais verdadeiras uma com a outra do que haviam sido antes." Nada disso havia desaparecido, porque tinham passado 3 horas na cozinha fazendo café e falando sobre o pai dela e sobre o hospital e sobre as coisas que tinham ficado no meio do caminho. Mas havia também o casaco cinza escuro pendurado na cadeira do lado. Havia a árvore pequena lá fora esperando a primavera. Havia um homem que havia entrado numa reunião fechada sem convite para dizer que havia errado e depois havia ficado num corredor de hospital segurando o café frio esperando saber como terminava. Valentina Drummond havia passado 4 anos descobrindo o que acontece quando você protege tanto alguma coisa que ela para de ter espaço para crescer. Havia chegado a hora de descobrir o que acontece quando você para de proteger e começa a mostrar. Ela se levantou para lavar as xícaras. Ele se levantou para ajudar. E no apartamento do 10º andar em Moinhos de Vento, com o Júlio lá fora fazendo o que Júlio faz, e o barulho da cidade chegando em camadas pela janela da cozinha, 2 pessoas que haviam gasto muito tempo sendo versões incompletas uma para a outra, lavaram louça juntas no silêncio fácil das coisas que estão começando, que é o único tipo de silêncio que soa como promessa sem precisar dizer nada.